Olá, já estamos no sexto episódio da série PMI-SCP, que são pequenos trechos das aulas do meu curso preparatório para o exame PMI-SCP, que é um curso com uma visão bem ampla sobre métodos ágeis. Em cada vídeo dessa série, eu trago um tópico relevante sobre os domínios do exame para o praticante certificado em métodos ágeis do PMI. Hoje estou trazendo como tema um jogo ágil, conhecido como Planning Poker, dentro da seção de estimativa do capítulo 5 sobre planejamento adaptável. Quando falamos de planejamento adaptável ou adaptativo, diz respeito aos métodos ágeis reconhecerem que a capacidade de resposta à mudança é fundamental para a entrega de projetos. Ao invés de montarmos pesados processos de gestão de mudança, por que não montar processos para abraçarmos as mudanças? Mudanças essas que são fundamentais para o negócio. Agora, quanto à estimativa, a maturidade de gestão de projetos não está em fazer mais rápido ou mais barato, mas sim em acertar a estimativa de prazo e custo. Errar para menos envolve mais tarde suplementação de verba, dilatação de prazos, o que pode inviabilizar o projeto, perdendo tempo e dinheiro investido. Errar para mais envolve reserva de recursos que poderiam ter viabilizado outros projetos. Então, a maturidade está em estimar com a maior precisão possível o prazo e o custo. Um dos motivos que aparece na lista de por que os projetos falham é de que analistas são sempre otimistas nas estimativas. Muitas vezes porque subestimam o que tem para ser feito. Mas será que este é o melhor caminho de fazer uma estimativa em cima de uma única pessoa e seu entendimento? O Planning Poker também é um jogo ágil, utilizado para estimativa e talvez seja o jogo mais conhecido. O Planning Poker ele se baseia no Wideband Delphi, porém consiste em obter a estimativa por meio de um jogo de cartas como este, que permite que todos os membros da equipe de desenvolvimento de construção participem, colocando a sua visão de complexidade. Cada um dos membros da equipe recebem um baralho de cartas. Estas cartas são numeradas na sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 e 13, mais uma sequência modificada com os números 0, meio, 20, 40, 100 e os símbolos interrogação, infinito e xícara de café. Você vai encontrar algumas variações por aí, mas não se preocupe com isso, na essência é a mesma. Esses números representam unidades de dimensionamento, e o mais comum são os pontos de história, que são utilizados para estimar o nível de complexidade de cada item do backlog do produto. Não importa se o seu backlog não estiver expresso por histórias de usuário, você usa estimativas de pontos como se fosse. Já os números 20, 40 e 100 são utilizados para estimar épicos. Wellerson, o que são épicos? São aquelas histórias do usuário que representam itens grandes demais, consequentemente sem muita precisão. Basicamente, este item representa uma grande história que dará origem a uma carga maior de trabalho, que pode ser utilizado em planejamento de releases, de liberação, mas a nível de iteração serão quebradas em outras histórias do usuário menores. A carta com o símbolo de interrogação é muito importante, pois às vezes por timidez não falamos que não entendemos o item, uma parte de um item, né, seja funcionalidade, requisito, ou não temos abertura durante a discussão. Se você jogar essa carta de indefinição, você terá oportunidade para perguntar o que você não entendeu para ter condições de estimar. O símbolo de infinito será utilizado quando o item for tão grande que não poderá ser estimado. Não se encaixa na carta de número 100. A equipe não se sente confortável em estimar, não tem como fazer, então utiliza a carta infinito. O item precisa ser melhor entendido ou ainda quebrado em itens menores.
Sabe quando a equipe está cansada, não consegue mais refletir? Então alguém joga a carta do cafezinho, da xícara de café, indicando que precisa de uma pausa. Como foi colocado aqui, pois ninguém é de ferro. A pausa é importante, deve ser respeitada quando solicitada e sem abusos. O líder ágil pode definir o tempo de intervalo. Outra observação importante é quanto à sequência de Fibonacci, pois a soma dos dois valores anteriores resulta no próximo valor. Ou seja, ao invés de você apenas utilizar o cálculo hipotético, universal, técnico e estatístico, o famoso chute, você pode utilizar a estimativa de um item em função do outro, ou seja, quanto um item é mais ou menos complexo em relação ao outro. Seria um chute calibrado. Atribua a carta de número 2 ao menor item a ser estimado, para que sirva de comparativo para os demais. A carta funciona como se fosse um peso, nesse caso, peso 2. Eu gosto do exemplo das frutas. Uma laranja é maior que um morango e que uma manga. Percebe a sistemática? Um outro motivo para atribuir o peso 2 à menor tarefa é que, se surgir algo mais simples, você pode utilizar a carta 1 ou meio, e por referência, 1 é a metade do parâmetro 2. Quanto à carta 0, é aquela tarefa tão simples que se faz quando sobra um tempinho no final do dia, que nem chega a influenciar na capacidade de entrega da iteração. Entendido como funciona, agora vamos à ação. Passo 1. Apresente-se as funcionalidades, as histórias de usuário, que em seguida são discutidas pelo grupo. A equipe tem a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer as dúvidas. No passo 2, a cada item, todos avaliam a complexidade, escolhem suas cartas e em seguida jogam a carta ao mesmo tempo. Se as estimativas forem iguais, significa que houve consenso e passam para o próximo item a estimar. Caso contrário, os membros das jogadas extremas explicam o motivo das suas escolhas e o passo 4, depois repete-se os passos 2 e 3 até chegarem a um consenso. E vamos aos benefícios desta técnica. É um modelo de decisão participativa, colaborativa, consensual, em grupo, que tende a ser mais precisa, evitando que a estimativa seja superestimada ou subestimada, que é o que tende a ocorrer mais quando é estimado na visão de um só. A colaboração com o entendimento e concepção que cada um tem sobre determinada funcionalidade é muito bom. As opiniões diferentes. Enquanto um acha que a funcionalidade é fácil por determinados fatores, outro acha que é complicada por outros motivos. E nessa dinâmica onde cada um expõe a sua opinião e justifica os seus pontos estimados, ocorre uma troca de conhecimento, um amadurecimento que é muito importante. As pessoas saem da reunião com uma ideia diferente sobre as tarefas. Evita a ancoragem, o efeito manada. Sabe aquele efeito que ocorre quando você pede um número em uma sala? Todos tendem a dar números próximos do primeiro que falar, onde, sem reflexão, o primeiro número influencia a equipe. Como todos apresentam suas estimativas ao mesmo tempo, isso também é evitado. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir para você pressionar a mãozinha do gostei, para que mais pessoas possam ver o vídeo. Faça seus comentários, mande suas perguntas e, se você achou o vídeo legal, compartilhe com o máximo de pessoas que você acha que aproveitaria esse conteúdo. Acesse a página de detalhes para conhecer mais sobre o curso completo. Um grande abraço e até o vídeo 7.